caracterizado como um ser dividido e incompleto, que não é dotado de razão e sim de muitas incertezas. Seu inconsciente é responsável por diversos comportamentos. Freud mostra certo ceticismo em relatar o homem, já que o caracteriza como um ser irracional impulsionado por suas vontades primitivas. Ele fez estudos e afirmações de que nós não teremos apenas a parte consciente da mente, mas também o pré-consciente e o inconsciente. Ele ilustra suas teorias com o exemplo de um iceberg, no qual o topo seria a parte consciente que representa todo o material mental acessível para o indivíduo no momento. Responsável pelas percepções, lembranças, pensamentos, e que qualquer pessoa tem a capacidade de controlar de forma racional de acordo com seus desejos e necessidades. O pré-consciente consistiria na parte flutuante do iceberg, que seria o limite entre o visível e oculto, no qual ele caracteriza como uma ligação entre consciente e inconsciente. Já a parte oculta é o inconsciente formado por desejos, instintos e pulsões, que geralmente não são socialmente aceitáveis. Nela estão elementos instintivos não acessíveis à consciência. Além disso, existe também material que foi excluído da consciência, censurado e reprimido. Este material não é esquecido nem perdido, mas não é permitido ser lembrado. O pensamento ou a memória ainda afeta a consciência, mas apenas indiretamente. Formação do inconsciente. Na teoria psicanalítica, a apreensão do conceito de consciência pode ser buscado na tensão insistente da relação de id com a ego e superego. Para cada pulsão do organismo existe um objeto de desejo correspondente que pode ser representado por pessoas ou objetos. A finalidade de cada pulsão seria satisfazer ao desejo retornando ao estado de equilíbrio. Id é a parte mais primitiva do ser humano, o inconsciente regido pelo princípio do prazer. O ego, que é a parte consciente, se desenvolve nos primeiros anos de vida, exerce a relação entre o id e a realidade, decide quando e como os instintos do id podem ser satisfeitos, momentos, lugares e objetos adequados ou redireciona impulsos em função da realidade. Por fim, o superego, construída a partir das primeiras experiências da criança, atuando de uma forma mais regrada, ética, é a parte moral da personalidade. Conjunto de ordens ou crenças, conceito de certo/errado, criticações do ego. Freud teve uma forte relação com a cocaína e criou teorias em defesa da coca na cura de histeria, problemas digestivos, asma e como um estimulante genérico. No livro de David Cohen, o autor sugere que parte da obra que mudou a forma de tratamento de males da mente foi produzida sob a influência da substância, a euforia decorrente do seu uso ou mesmo do sentimento de derrota que acomete os abstinentes, ainda que livres da substância, vivendo os deprimidos, um dia depois do outro. O autor também defende que Freud era um homem zeloso em ocultar o seu passado, difícil e marcado pela dor, e os seus leais seguidores não o indagavam muito a respeito, por isso não costumamos pensar no jovem Freud como prejudicado, vulnerável e um candidato promissor à dependência química, conclui. Uma das maiores polêmicas do estudo de Freud dentro da psicanálise é a relação que ele faz entre a personalidade do indivíduo com o desenvolvimento psicossexual. Suas teorias provocaram espanto na época que foram divulgadas, por se tratar de uma sociedade conservadora que tinha as crianças como símbolo de pureza. Segundo seus estudos, o indivíduo passa por 5 diferentes fases desse desenvolvimento psicossexual, sendo elas: fase oral, aproximadamente de 0 a 1 ano. A criança começa a descobrir o seu corpo e descobre como fonte de prazer a boca, levando tudo que encontra a ela, afinal é ali que encontra o prazer. Fase anal, aproximadamente de 1 a 3 anos. A criança passa a adquirir o controle da região do ânus, é a sua nova fonte de prazer, adquirindo também o controle de seu corpo. Fase fálica, aproximadamente de 3 a 6 anos. Nessa fase, Freud acreditava que o foco principal da criança é sobre os órgãos genitais. Nessa idade, as crianças também começam a descobrir as diferenças entre machos e fêmeas. Fase latência, aproximadamente de 6 a 12 anos. Durante esse período de latência, o desenvolvimento do ego e superego contribuem para esse período de calma. Fase genital, da puberdade à morte. Essa fase do desenvolvimento psicossexual corresponde à fase adolescente, que se inicia com o começo da puberdade e termina com a aquisição da fase adulta jovem.